Irmão, esse é um momento especial para mim. Hoje, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dia 30, é 30, né? 30 de agosto de 2020. É uma data especial que vai ficar na eternidade, vai ficar na história. Eu digo para vocês que eu me batizei no ano de 2002. No dia 5 de maio de 2002. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De se batizar nas águas, confessando Jesus como meu único Salvador. Amém? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8. Gostaria de estar meditando juntamente com os irmãos. Atos capítulo 8. Glórias a Deus. A partir do versículo 36, que diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, que mistério profundo. Eu louvo a Deus por essa data, por poder batizar vocês que um dia foram escravos do pecado, um dia foram prisioneiros de Satanás, viveram em prisão espiritual, mas através do Evangelho, Jesus rompeu essas cadeias. Jesus te tirou das trevas, te tirou da escravidão do pecado e te trouxe para a presença dele. Irmão, não tem nada que pague isso. Olha que mistério profundo. Você poder hoje descer as águas, aleluia, você ser integrado no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, como um crente lavado e remido no sangue de Jesus, que vai morar no céu, nas mansões celestial. Irmão, o texto sagrado que eu acabei de ler no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, aleluia, louvado seja Deus, fala da missão de Filipe. Quem foi Filipe? Filipe foi um discípulo de Jesus. Filipe foi um grande evangelista, um homem cheio do Espírito Santo. Filipe, quando evangelizou a cidade de Samaria, muitos enfermos foram curados, muitos foram libertos e muitas almas ali se converteram. Mas que me chama a atenção no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos foi quando Deus falou para Filipe: Filipe, vai para a banda do sul. A Bíblia diz, irmão, que Deus trasladou Filipe até um carro. Louvado seja Deus, aonde se encontrava um etíope eunuco, mordomo de Candace. Este homem estava indo para Jerusalém para a adoração, mas este homem ainda não conhecia a Jesus. E a Bíblia diz que Filipe, quando se aproximou ali daquele carro aonde estava aquele homem, o etíope eunuco, Filipe perguntou assim para ele: entende tu que ler? Porque aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías. Isaías, irmão, que foi um profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. E a Bíblia diz que estava o etíope eunuco, estava lendo ali Isaías 53, mas ele não entendia o que estava lendo. Então Filipe se aproximou ali daquele etíope eunuco e disse para ele: entende tu que ler? Então a Bíblia diz que o eunuco respondeu a Filipe: como que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? E quando Filipe olhou para a passagem que ele estava lendo, aleluia, o eunuco estava lendo Isaías 53. Isaías 53 foi a profecia, aleluia, que se cumpriu na cruz do Calvário. Isaías 53 vai falar da crucificação do Messias, do sofrimento de um homem sem pecado, um homem que não pecou, um homem que foi enviado pelo Pai para cumprir a missão. E a missão de Jesus aqui na terra está escrito em Lucas capítulo 19, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio
veio buscar e salvar tudo aquilo que estava perdido. A missão de Jesus foi essa. A Bíblia diz em 1ª Epístola de João: porque o Filho do Homem se manifestou ao mundo para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Então o etíope eunuco estava lendo Isaías 53, e o que diz a profecia de Isaías 53? Diz assim, no capítulo 53, versículo 1 adiante, a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, como um de quem os homens escondiam o rosto. Mas verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, igreja, foi moído pelas nossas iniquidades. Olha só que mistério. E diz mais a Bíblia, aleluia, porque todos nós andava desgarrado como ovelha, cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda perante os seus transgredores, perante aqueles que o maltrataram, mas ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. Porquanto quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi ele cortado da terra dos viventes pelo pecado do seu povo, e puseram a sua sepultura com os ímpios na sua morte. Porquanto todavia o Senhor agradou, e o Senhor ressuscitou dos mortos. Olha só que coisa, irmão. Olha só, aquele homem estava lendo Isaías 53. Isaías 53 fala do sofrimento do Messias, fala da crucificação, fala da cruz do Calvário. E qual foi o sofrimento do Messias? Foi a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. O sofrimento do Messias, a ferida de Jesus, foi a cruz que colocaram sobre a sua cabeça. Aleluia. As feridas e o sofrimento de Jesus por amor. Foi por amor, irmão. Foi por amor a mim. Foi por amor a você, para que hoje você pudesse descer as águas e receber o perdão de Deus pelos seus pecados. Aleluia. As feridas e o sofrimento de Jesus estava na cruz. A cruz pesada, a cruz que somente malfeitor era condenado à morte, somente assassinos era condenado à morte. Quem morria na cruz era maldito de Deus. Quem morria na cruz era uma pessoa esquecida por Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele se colocou no meu lugar, ele se colocou no seu lugar. A cruz era para mim, a cruz era para você, mas Jesus carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado sobre a cruz. A cruz, Jesus venceu a cruz, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: todo aquele que fosse para a cruz era maldito de Deus. Sobre a cruz, Jesus carregou os meus pecados. Sobre a cruz, Jesus carregou os seus pecados. Sobre a cruz, ele carregou a nossa maldição. Sobre a cruz, ele carregou o peso, aleluia, do pecado da humanidade. Mas eu quero te dizer algo, aleluia, as feridas e o sofrimento do Messias estava nos cuspiram no seu rosto, bateram na sua face. Quando ele teve sede, deram vinagre para ele beber. As pessoas blasfemavam dele. Os judeus e romanos gritavam: crucifica Cristo, crucifica Cristo, e saltar Barrabás. Eles preferiram Barrabás, eles não aceitaram o Messias, eles condenaram o Messias, eles morreram o Messias.
Messias. Mas eu quero te dizer uma coisa: no momento em que Jesus estava sendo ferido, no momento em que pregaram os cravos sobre as suas mãos, no momento em que colocaram Jesus no meio de dois ladrões, no momento em que o sangue descia pela cabeça, descia pelo corpo, no momento em que Jesus estava sendo chicoteado, ele foi açoitado, chicotearam o seu corpo abria feridas profundas, abria cortes profundos sobre as suas costas, sobre o seu peito, tinha feridas abertas e o sangue descia. Jesus ficou todo ensanguentado. Eu imagino um homem todo vermelho, cheio de sangue, descendo pela cabeça, pelo corpo, todo ferido, como um cordeiro no matadouro. Foi isso que o discípulo Filipe pregou para aquele etíope eunuco. Filipe começou a falar de Jesus para ele. A profecia de Isaías está dizendo que um homem foi ferido pelas nossas transgressões. A profecia de Isaías está dizendo que um homem vai morrer, vai ser crucificado como uma ovelha ao matadouro. A profecia de Isaías está dizendo que ele carregou nossas dores com ele carregou nossas doenças com ele. A profecia de Isaías está dizendo que Jesus, o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso, seria crucificado, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Quando Filipe começou a pregar para aquele etíope eunuco, quando Filipe começou a falar da crucificação, aquele homem creu, aquele homem começou a sentir o arrependimento, aquele homem então entendeu que Jesus verdadeiramente é o Messias, como está escrito em João capítulo 3 versículo 16. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu filho para condenar o mundo, mas sim para que todos venham receber a vida eterna. E lá na cruz do Calvário, irmão, Jesus morreu. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e o seu sangue foi para, aleluia, para a nossa purificação. E o sangue de Jesus derramado foi para a remissão dos nossos pecados, foi para que nós alcançasse a graça. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, aleluia, mas a Bíblia diz: mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E eu quero dizer para vocês, meu irmão, Jesus morreu por você. Tu consegue entender? Jesus morreu por você. Você consegue entender? E quando Filipe começou a pregar para aquele etíope eunuco, aleluia, mordomo de Candácia, aquele homem que estava indo em direção a Jerusalém, eles estavam indo na estrada. Quando Filipe começou a falar da crucificação, quando Filipe começou a ensinar para ele da profecia de Isaías 53, aquele homem se decidiu se batizar. Aquele homem viu águas como aqui, ó, dá uma olhada, ele viu águas e ele olhou para Filipe e disse: aleluia, o que me impede de ser batizado? Imediatamente aquele homem tomou uma decisão na hora, porque ele creu no Evangelho, ele creu na palavra de Deus, ele creu, aleluia, na pregação de Filipe, ele creu na profecia de Isaías 53. Então ele, olhando para as águas, disse: Filipe, eu quero ser batizado. Aí Filipe perguntou, aleluia, disse para ele: é lícito se crer de todo o teu coração. Irmão, quando o eunuco, ele entendeu que Jesus morreu por ele, ele entendeu que Jesus foi ferido por ele, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Filipe disse: eu quero me batizar, eu quero declarar que Jesus é o Filho de Deus, eu quero confessar que eu sou um pecador, que eu não sou nada sem Cristo, aleluia. E Filipe olhou para ele e disse: é lícito se crer de todo o teu coração.
salvação. Irmão, o batismo é um mistério profundo. O batismo é uma das ordenanças de Cristo, é uma dos seus mandamentos. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim, ó, aleluia: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Irmão, o batismo é lícito para quem crê. O batismo é para quem se arrepende de verdade. O batismo é para quem crê em Jesus como seu único Salvador. O batismo é uma aliança do homem com Deus aqui na terra. O batismo é um mandamento. O batismo é sepultar hoje o seu velho homem, é sepultar a velha criatura e nascer de novo, nascer com Cristo. Olhe para as águas, olhe para as águas. Daqui a pouco nós estaremos sepultando o velho homem que vai descer nessas águas, vai descer nas águas ali, vai ser sepultado o seu passado, os seus pecados, porque você crê em Jesus como Filho de Deus. Você crê que Jesus pode salvar, você crê que Jesus perdoa os seus pecados. Só tem um que pode perdoar, é Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O batismo, irmão, é uma aliança que você vai ter com Cristo. E logo após o batismo, irmão, você passa então a tomar santa ceia, você passa a fazer parte do membro do corpo de Cristo, passa a ser um cristão que vai andar na sã doutrina. Irmão, o evangelho é sério, e muitos estão brincando com o evangelho, estão corrompendo o evangelho, estão fazendo das igrejas comércio, estão roubando a igreja. Muitos pastores estão arrancando a lã da ovelha, estão pregando mentira, estão pregando o evangelho fácil para se enriquecer, para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês que o evangelho é porta estreita, evangelho é caminho de renúncia, evangelho é caminho de crucificação. Se você não crucificar a sua carne, se você não crucificar o seu velho homem, você não entra no céu. Se você não obedecer a santa doutrina bíblica, a sã doutrina, se tu não obedecer, tu não entra no céu. A sã doutrina é o ensinamento dado por Jesus e pelos apóstolos. A sã doutrina nos ensina a se comportar, a se conduzir, a se comportar diante de uma sociedade corrompida, diante de um mundo cheio de pecado. Mas eu quero te dizer, você que é lavado e remido no sangue de Cristo, você é sal da terra, luz do mundo. E quando as pessoas olhar para você, tem que ver Cristo na sua vida. Quando o mundo olhar para você, eles vão te odiar, eles vão escarnecer. Sabe por quê? Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, tu foi transformado. E quem é transformado, quem de verdade se batiza, já não anda mais segundo o curso desse mundo. Quem verdadeiramente se arrepende, já não se prostitui mais, já não vê mais pornografia, já não se masturba mais, já não toma mais uma cachaça, já não fuma mais um baseado, já não anda com roupas curtas, indecente, sensual. Aleluia! O homem de Deus, a mulher de Deus é diferente do mundo, porque um dia ele foi transformado, um dia ele se arrependeu, um dia ele desceu as águas, um dia ele tomou santa ceia. Então quando as pessoas olharem para você, eles têm que ver Cristo na sua vida, eles têm que dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Levanta a mão para o céu da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Amém.